Para terminar, vou tentar explicar como se vê no livro da vida. Eu era muito hipócrita, falsa. Era daquelas pessoas que, por vezes, elogiam pela frente e pelas costas fala mal da pessoa, que pela frente fala bonito e por dentro não sente aquilo que diz. Por exemplo, eu elogiava alguém ao dizer-lhe: "Estás linda, que vestido tão lindo, fica-te muito bem." E por dentro dizia: "Estás nojenta, feia e ainda te achas a rainha." Isto no meu pensamento, pois no livro da vida vê-se tudo isso, mas com a diferença de que vemos os pensamentos também. Todas as minhas mentiras ficaram a descoberto, ao vermelho vivo, e tão vivas que todos podiam ver. Quantas vezes escapei da minha mãe porque não me deixava ir a nenhum lado. Quantas mentiras lhe contava. "Mamãe, tem um trabalho de grupo na biblioteca." E a minha mãe acreditava na história. E eu me mandava para ver um filme pornográfico ou ir a um bar tomar cerveja com as minhas amigas. E agora a minha mãe, ali assistindo a tudo, no livro da vida. Agora nada escapava. Que vergonha senti, que vergonha. Sabem, na época em que os meus pais eram pobres, para a merenda levava para a escola banana e leite. Eu comia a banana e atirava a casca para qualquer lado. Nunca pensei que alguém pudesse machucar-se por causa dessa casca de banana. Sabem, pois até disso o Senhor me mostrou as consequências. Quem caiu, quem se machucou com essa casca, e como até podia ter morto alguém com a minha irresponsabilidade e falta de misericórdia. Vi, com muita dor e vergonha, como só uma vez fiz uma confissão bem feita, já adulta, e que foi quando uma senhora me deu 4.500 pesos a mais, num supermercado em Bogotá. Meu pai tinha nos ensinado que devemos ser honrados e nunca tocar num centavo de ninguém. E apercebi-me no carro, quando ia a caminho para o meu consultório, e digo para mim: "Olha aquela velha burra, aquela animal." Eu era assim que eu falava. Deu-me 500 pesos a mais, agora tenho que voltar atrás. Mas olho pelo retrovisor e vejo o trânsito engarrafado e digo: "Não, eu não vou voltar atrás, não vou atrasar-me e perder tempo. Quem a manda ser tão burra?" Mas fiquei com remorso desse dinheiro. Por esse lado, o meu pai tinha nos educado bem. E, no domingo, confessei-me e disse: "Padre, acuso-me de ter roubado 500 pesos. Não os devolvi e fiquei com eles." Nem prestei atenção ao que o padre disse. Mas sabem, o maligno não pôde acusar-me de ladra. Mas o Senhor disse-me: "Essa tua falta de caridade quando não devolveste o dinheiro, embora para ti 500 pesos não fosse nada, para essa mulher era a alimentação de 3 dias. Sabem, o mais triste é que vi como aquela mulher sofreu e aguentou fome um par de dias por minha culpa, com os seus 2 pequeninos, porque assim me mostrou o Senhor. Quando eu faço algo, advém as consequências dos meus atos. E quem sofreu por eles? Porque os nossos atos têm sempre consequências. Aquilo que fazemos, mas também aquilo que não fazemos, traz consequências para nós e para os outros. Todos nós veremos essas consequências no livro da vida. Quando chegar o momento do vosso comparecimento diante de Deus e do vosso julgamento, verão como eu vi. Quando se fechou o meu livro da vida, imaginem que tristeza tão grande. Imaginem a minha vergonha. Quanta dor. O livro da minha vida fechou-se da forma mais bela. Apesar de me portar assim, apesar dos meus pecados, apesar da minha imundícia, da minha indiferença e dos meus sentimentos horríveis, o Senhor procurou-me até o último instante. Enviava-me sempre instrumentos, pessoas, falava-me, gritava-me, tirava-me coisas, deixou que eu caísse na ruína para me procurar e para que eu procurasse.
Ele procurou-me sempre, até o último instante. Sabem quem é o nosso Deus e Pai? É um Deus poderoso, enamorado, que mendiga a cada um de nós para nos converter. Mas eu, quando as coisas corriam mal, dizia: Deus castigou-me, condenou-me. Claro que não. Ele nunca nos condena, porque no meu livre-arbítrio escolhi livremente quem era o meu pai, e não foi Deus. Eu escolhi Satanás como meu pai. Sabem, quando me caiu aquele raio, levaram-me para um hospital público, antes do hospital do Seguro Social. Nesse hospital público havia tantos doentes, tantos feridos, tanto sofrimento, e não havia uma maca disponível onde me pusessem. E quando aqueles que me levaram perguntaram aos médicos onde me punham, eles só diziam: por aí, por aí. Aqueles que me levavam diziam: mas por aí onde? E eles: por aí, no chão. Mas não queriam deixar-me no chão, porque como estava muito queimada, se apanhasse uma infecção, com certeza morreria. Nessas horas em que eu estive num canto, os médicos olhavam-me com uma cara. É que eles não podiam abdicar de alguém que estava com um infarto, por exemplo, ou alguém muito grave, mas que tinha mais hipóteses de vida que eu, que estava toda queimada como um torresmo, e o mais provável é que morreria. Mas eu estava consciente e muito irritada, resmungando, porque os médicos não vinham ter comigo. Mas houve um momento em que estava calma, não estava resmungando, porque vejo nosso Senhor Jesus Cristo, que se tinha abaixado e estava bem juntinho a mim. Tocava na minha cabeça com as suas mãos e consolava-me. Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar a ternura? Eu pensei: será que estou alucinando? Como é possível ver nosso Senhor aqui? Fechei os olhos e voltei a abrir e continuava vendo-o ali. Ele disse-me com muita ternura: olha, pequenina, tu vais morrer. Sente-te necessitada da minha misericórdia. Imaginem, eu digo: misericórdia, misericórdia. Mas pensava ao mesmo tempo: mas por quê? O que é que eu fiz de mal? Não tinha consciência dos meus erros, mas ficou bem claro para mim que ia morrer. Isso sim. E eu fico aflita. Ai, vou morrer. Ai, os meus anéis de diamante. Lembrei-me logo dos meus anéis. Olho e vejo toda a carne dos meus dedos queimada. Era como se tivessem explodido. Mas eu dizia para mim: tenho que tirá-los, custe o que custar, porque senão vão ter que os cortar e perdem o valor. Eu não pensava noutra coisa. Via os meus dedos inchando e só pensava em tirá-los para que não os cortassem. Vocês não imaginam o cheiro tão desagradável que tem a carne queimada. E, quanto mais eu mexia naqueles anéis, mais cheirava a carne queimada. Eu sentia que ia desmaiar com as dores, mas insistia e dizia a mim mesma: não, não e não. Eu consigo, porque a mim ninguém me vence e não me vai ficar gorda esta carne. Não, Senhor. Eu tiro estes anéis daqui, custe o que custar. Não vou morrer com eles. Quando, por fim, consigo tirá-los, de repente lembrei-me: ai, eu vou morrer e estas enfermeiras vão me roubar os meus anéis. Nisto chega o meu cunhado. Eu, toda contente, salvei os meus anéis. Entreguei os anéis ao meu cunhado. Ele é médico e ainda bem, porque de outra forma não tinha tocado aqueles anéis. Tê-los-ia deitado fora e bem longe, porque estavam queimados e com pedaços de carne grudadas. Eu disse-lhe que os entregasse ao Fernando, meu marido, acrescentando: diz às minhas irmãs que levem os meus filhos, porque, coitadinhos, ficarão sem mãe, porque desta não saio. O pior é que eu não estava aproveitando aqueles momentos que Jesus me oferecia para lhe pedir misericórdia e perdão.
Mas como ia pedir perdão se eu pensava que não tinha pecados? Eu achava-me uma santa. Quando nos sentimos santos é que nos condenamos. Eu, quando tirei aqueles anéis e os entreguei ao meu cunhado, para que os entregasse ao meu marido, disse para mim com alívio: já está, agora já posso morrer. E o último pensamento que tive foi: ai, com que dinheiro me vão enterrar com aquela conta negativa no banco? Deus Pai ama-nos a todos e a cada um de nós, independentemente se somos bons ou maus, e tanto que até no último momento vem até nós com tanta ternura, abraça-nos com todo o seu amor. Ele quer salvar-nos, mas, se não o aceitamos, se não lhe pedimos perdão e misericórdia, reconhecendo as nossas culpas, Ele deixa-nos livres para seguir aquilo que escolhemos. Se a nossa vida foi uma vida sem Deus, muito provavelmente nesse momento não o queremos, e Ele deixa-nos ir. Ele não nos obriga a aceitá-lo. Assim se fecha o meu livro da vida.